Boa tarde a todos. Bom, nosso convidado no colóquio de hoje é da casa, o professor Marcos Gomes Guislandi, professor do curso de Engenharia de Materiais e também de nossa pós-graduação em Engenharia Física da UAXA. E antes de começar, queria agradecer ao professor Marcos por aceitar nosso convite em essa última corrida de colóquios deste semestre, que começamos com a professora Martini. Hoje temos o professor Marcos Gomes e próxima semana teremos para fechar nosso semestre com o professor Sérgio Vladimir. Então, o professor Marcos, ele tem graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina e o mestrado é pela Joint European Master in Material Science em Alemanha e também na Universidade de Aveiro, enquanto o doutorado também foi nessa área de materiais e interface também, neste caso, em 2012, foi em Holanda. O professor Marcos, ele tem experiência na área de compósitos poliméricos reforçados com cargas de carbono para melhoramento de propriedades mecânicas e elétricas e, como tínhamos falado, ele é professor adjunto, foi coordenador do curso de Engenharia de Materiais e diretor substituto também da unidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco, especificamente de nossa unidade de Cabo de Santo Agostinho. Ele participa como membro permanente na área de materiais do programa de pós-graduação de Engenharia Física e do programa de Engenharia Química da UFPE e tem diversos projetos aprovados em órgãos de fomento que visam a síntese e utilização de materiais nanoestruturados a partir de grafeno para, neste caso, imobilização de enzimas e tratamento de fluentes contendo corantes e derivados fenólicos e também na área de desalinização e fabricação de compostos poliméricos. Bom, de maneira geral, o professor também fez um estágio de pós-doutorado no CTN, aqui no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste. E, bom, vocês conhecem que o professor Marcos é um professor bem ativo, não? Nas áreas de pesquisas e publicações, todos os anos contribuindo com várias publicações para nosso programa e para a universidade, igual que na parte de orientação e orientação de estudantes de graduação e de pós-graduação. Professor, mais uma vez agradeço pelo convite e agora deixo com você para iniciar a palestra. Valeu, Ramon, obrigado pelo convite. Bom, pessoal, bem-vindos aí os alunos novos, né, da nossa pós-graduação e os professores também. O que eu vou fazer, na verdade, hoje é meio que uma atualização, tá? Eu lembro que eu já dei uma palestra dessa, eu acho que no início da nossa pós-graduação, certo? Então, eu vou tentar aí fazer uma atualização e finalizar com o que a gente vem fazendo com os nossos alunos atualmente, certo? Obviamente, o trabalho, né, ele é todo focado nessa área de aplicações de grafeno, principalmente no tratamento de água, tá? É isso que a gente vem fazendo, tanto aqui no nosso mestrado de Engenharia Física, né, o nosso novo mestrado, e quanto lá na UFPE, onde eu participo também do mestrado em Engenharia Química, lá na UFPE, certo? No GPTA. Né? Então, a gente tem o nosso grupo aqui, o NanoA, né, de Nanotecnologia Aplicada, e lá na UFPE o GPTA, certo? Então, basicamente, tá? A ideia principal é mostrar um pouquinho para quem ainda não conhece, né, essa parte de nanomateriais de carbono, acho que isso já é conhecido da maioria de vocês, e aí uma atualização, eu acho que do início desse ano, do final do ano passado, sobre aplicações e o mercado de grafeno, certo? E aí uma parte importante para a gente poder entender essa parte final aqui de aplicações no tratamento de água, né, utilização em membranas, né, materiais adsorventes aí de poluentes, é importante a gente entender um pouquinho qual é a diferença entre grafeno, óxido de grafeno, os métodos de obtenção, porque isso vai diferenciar as propriedades do material e a aplicação dele, certo? Então, isso confunde muita gente, então é sempre bom voltar rapidamente, aí eu vou tentar ser bem rápido, bem didático nessa parte aqui, porque eu acho que alguns já conhecem essa parte de obtenção, tá?
Então, qual é a motivação da gente trabalhar com grafeno e com nanomateriais de carbono, principalmente nessa área ambiental? Primeiro porque é um material relativamente novo, né? E como ele é derivado do carvão, então a gente tem lá muita pesquisa aí relacionada a carvão, grafite, nanofibra, nanotubos, todos esses derivados de carbono, né, eles vêm sendo bastante estudados. Mas o grafeno em si e o óxido de grafeno, ele não é tão antigo, né? Relativamente jovem, desde 2004, 2005 ele vem sendo trabalhado e estudado. E aí, obviamente, a parte de produção e tal vem sendo bem trabalhado, mas sempre tem campo para essa área de aplicação. Né? A aplicação, a gente foca aqui em aplicação ambiental, mas obviamente tem muitos estudos aí na área de eletrônica, energia, né? Então tem bastante potencial aí. Tá? Então, o nosso foco aqui, que também é de interesse industrial, tá, pessoal? Vou mostrar isso rapidamente depois, é essa parte de compósitos, adsorção e dessalinização, tá certo? Parte de conceitos fundamentais aqui, por que é importante a gente trabalhar com esses materiais de carbono, né? Eu acho que a maioria de vocês sabe que o carbono é o material mais abundante aí, né? Um dos materiais mais abundantes que a gente tem na natureza, né? Que vai desde lá do carvão, grafite até o diamante, né? São feitos de carbono. E por essa disponibilidade aí, né? Por essa disponibilidade, a gente pode aí ter várias fontes, então, para produzir esses nanomateriais, tá? Então, hoje em dia, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que existem aí produtos e nanomateriais, tá? Estou falando até de nanomateriais, a partir até de compostos aí orgânicos, né? Carvão vegetal, biomassa, né? A parte de calcário também, né? Tem várias fontes de carbono aí, até a parte de gases, né? De hidrocarbonetos e tal, certo? Então, é bastante vasta aí as fontes minerais, e aqui também no Brasil, principalmente, a gente tem jazidas gigantes de grafite, né? Então, temos que aproveitar essa fonte abundante aí. Inclusive, né, para quem não conhece, o pessoal lá da UFMG já vem explorando bastante isso, tá? Então, eles têm aí vários colóquios e centros de tratamento, exatamente por causa dessa abundância aí desse material que pode ser facilmente transformado aí com propriedades interessantes, tá? Então, todos eles são alótropos do carbono, né? Como eu falei, desde o grafite até o diamante, o que muda basicamente é a estrutura cristalina do material, certo? Então, o grafite, ele tem essa estrutura em camadas, né? Então, ele tem aí um plano hexagonal, né, basal aqui, e entre as camadas são forças fracas, né, de Van der Waals, ligações de Van der Waals. Né? Já o diamante tem essa estrutura aqui toda entrelaçada, né, de ligações aqui covalentes, então é um material muito mais duro, né, muito mais difícil de se produzir, né, precisa de pressão, temperatura muito maior. Tá? Mas ambos são derivados do carbono, tá, com propriedades bem diferentes, tá? Mas o nosso foco aqui é o grafeno, certo? O que seria o grafeno, na verdade, né? O grafeno nada mais é do que a esfoliação do grafite, né? Aquelas milhões de camadas de grafite numa única camada de grafeno, certo? Quando eu falo uma única camada, é uma camada de um átomo só mesmo, tá, pessoal? Uma camada monoatômica, certo? E esse foi realmente o material que foi isolado lá em 2004, né, pelos ganhadores do Prêmio Nobel, né, do Nobel, e conseguiram provar que esse material é estável, né, a temperatura ambiente pode ser utilizado. Quando a gente, por exemplo, escreve num papel, a gente está depositando aí milhões de camadas de grafeno, né, no papel. Né? Se a gente conseguir isolar uma só, né, através de técnicas aí de caracterização, a gente consegue provar que tem somente uma camada. Tá? Então, pessoal, a ideia aqui e a dificuldade é exatamente essa, né? Como transformar um material tridimensional, esfoliar ele de modo a obter realmente camadas monoatômicas, né, e aí com as propriedades desejadas, né, sem defeitos e tal. Essa que é a maior dificuldade hoje em dia de se obter esse material em larga escala, né? Porque as propriedades dele já foram provadas que são bastante interessantes, né, mas se obter esse material aqui em quilos, por exemplo, né, se precisar de 1 quilo de grafeno é um pouquinho mais complicado, né? Então, a estrutura dele, né, ele provém exatamente a partir da esfoliação do grafite, tá certo? Então, se eu pegar uma camada só de grafite, eu tenho grafeno, eu posso enrolar ele, né, e formar os nanotubos, né, que podem ser de parede simples ou de várias paredes,
Se eu fizer uma esfera, né, uma bola com ele, eu faço os fulerenos. Todos esses materiais aqui já foram produzidos sinteticamente, tá? E também são bastante utilizados aí na nanotecnologia, porque eles são nanomateriais, tá, pessoal? Todos esses três aqui são nanomateriais. A gente está falando de camadas monoatômicas, tá? Então, os nanotubos aí, fulereno primeiro, depois vieram os nanotubos aí na década de 90, começaram e até hoje em dia são bastante utilizados aí, né, na parte de eletrônica, de sensores, né? Então, uma evolução aí rápida, né, da tecnologia, tá? Se a gente pegar lá do século XIX ainda, né, quando a gente tinha carvão, grafite natural, certo? Depois começou a usar nego de fumo, já começaram a fazer carvão ativado, né, com propriedades mais interessantes, e aí a trabalhar com grafite, diamante, né? Aí no século passado, bastante aí em alta as fibras de carbono, né, fibras de carbono para produzir materiais compostos e tal. Fulereno, depois vieram os nanotubos, né, e hoje em dia, né, a gente tem aí o grafeno sintético, né, sendo produzido. Então foi um longo caminho, tá, não foi de uma hora para outra, né, mas os nanomateriais, eles se enquadram mais no final desse caminho aqui, tá? Então os últimos aí 40, 50 anos, tá certo? É que realmente começaram a ser produzidos. O nosso foco aqui é a parte de grafeno. Eu acho que eu mostrei isso aqui, pessoal, foi no ano passado, tá? Eu queria, para o pessoal poder entender a quantidade de trabalhos que a gente tem hoje em dia referentes a grafeno. Então, se vocês escreverem só a palavra grafeno, tanto no periódico CAPES quanto no Google, tá? Vai aparecer isso que eu estou pesquisando aqui, tá? No Google Acadêmico, só nos últimos 10 anos, tá? Então, vejam a quantidade de material, de trabalhos científicos, tá? Só relacionados a grafeno. Então, é um absurdo, certo? Quase 1 milhão de trabalhos que utilizam a palavra grafeno. Se a gente for no periódico CAPES também, artigos científicos, tá? Nos últimos 10 anos, tá? Mais quase 120 mil artigos que contêm a palavra grafeno. Então, a gente tem que selecionar muito bem, tá? O que a gente quer, realmente, que grafeno é esse. Isso é bem importante, porque hoje em dia pode confundir até um pouco, né? O que realmente a gente tem ali em mãos, o que a gente está trabalhando. Tá? Então, isso é importante. E outra coisa é o seguinte, a gente vai pensar numa pesquisa com grafeno. Pode ter certeza que pelo menos mais umas 10 pessoas já estão trabalhando com coisas parecidas e tal. Então é importante, né, saber exatamente quais são os grupos de estudo, né, as empresas que já estão trabalhando com isso, para a pessoa não ficar repetindo aí trabalhos, né? Então, e até essas parcerias são importantes. Tá? Aqui no Brasil tem um grupo bastante forte, inclusive, que já tem pesquisa de ponta nessa área. Tá? As principais aplicações aqui, tanto científicas quanto tecnológicas, hoje em dia, né, pelo menos no que eu venho, né, vendo e tal, e vem sendo divulgado, basicamente tem muita coisa na parte de baterias, de capacitores, na parte de eletrônica, né, optoeletrônica, né, a parte de LCDs, né, de LEDs, né, parte de sensores, certo? Materiais compósitos, né, filmes de barreira, e muita coisa também para aplicações médicas até, certo? Então, essas basicamente aqui são as áreas que vêm realmente investindo, tá? Aqui até comercialmente, vem investindo nessas aplicações, tá? E aí existe, se vocês não conhecem, existem aí alguns grupos, né, que eles chamam de Graphene Flagship na Europa, que é uma organização, né, da Comissão Europeia, que realmente está tentando juntar aí startups e empresas já consolidadas, junto com cientistas, para tentar fazer um roadmap, que eles falam, né, de aplicações para o grafeno, certo? Então, eles fizeram esse caminho aqui, e o mais interessante, não sei se vocês estão conseguindo ver, porque talvez esteja um pouco pequeno, o mais interessante, né, o que a gente vem focando aqui na UAXA, principalmente no último ano, né, o nosso grupo de pesquisa aqui, é exatamente nessa parte aqui, ó, certo? De tratamento de água e dessalinização. Então, obviamente, a gente está por dentro de que muita gente está, esse é um dos focos da pesquisa, e é interessante porque a gente vê que tem perspectiva, né, tem projeção, né, além de várias outras aplicações, uma delas é essa parte de tratamento de água.
Então, eles esperam aí que nesses 10 anos, de 2023 até 2029, muita coisa vai surgir nessa área de estudos aqui, né? Nessa parte de dessalinização, tá? Mas também temos lá a parte de sensores, né? Fotovoltaicas, a parte de médica aqui, certo? Que é um pouquinho mais adiante, né? Que eles projetam aí para a partir de 2030. Então, todos esses são estudos, tá, de mercado, tá, pessoal, que já foram feitos esse ano passado, exatamente devido a essa quantidade imensa aí de pesquisa científica, mas que não necessariamente tá se transformando em materiais comerciais, certo? Então, tem muito estudo aí dessa parte de viabilidade comercial desses materiais. Não é o foco dessa palestra, tem bastante coisa, eu tenho até uma outra apresentação que foca mais nessa parte de viabilidade comercial, mas a nossa ideia aqui é mais mostrar um pouquinho o que a gente vem fazendo na unidade, tá? Então, eu vou só mostrar rapidamente, tá, pessoal, aqui essa parte de obtenção, e aqui sim é o que a gente faz aqui, certo? Porque não é algo de outro mundo, é algo bastante conhecido, já dominado, certo? A parte de obtenção desse material. Bom, o jeito mais simples de se obter grafeno, certo? Grafeno, a palavra, né, o grafeno propriamente dito, que foi o que eles fizeram lá em 2014, é exatamente remover uma camada fisicamente, né, mecanicamente, de um pedaço de grafite, certo? Então, eu vou lá, o que a gente chama de método top-down, né? Pega um grafite, bota uma fita adesiva, se eu fizer isso várias vezes, né, eu consigo sempre ter uma partezinha do material esfoliado lá que é uma monocamada de grafeno, certo? Obviamente, esse tipo de fabricação não é algo que possa ser feito em larga escala, certo? É mais para a parte de estudos científicos e tal, mas é possível ser feito, tá? Isso aqui a gente faz em laboratório, a gente pega um pedaço de grafite, pega uma fita adesiva, vai tirando camadas e algumas partes aqui, se a gente analisar com técnicas aí de espectroscopia, de rama, a gente consegue mostrar que realmente é grafeno, certo? Então, isso aqui se chama esfoliação mecânica, tá? Do material. Então, é simplesmente uma esfoliação mecânica do grafite em grafeno, certo? Também existe um outro tipo de fabricação, que também é bem difundido, principalmente para a parte de eletrônicos, tá, pessoal? Parte de eletrônicos aqui, deposição por CVD, né? Então, a gente tem lá uma deposição de carbono controlada, certo? Assim como a gente faz a deposição aqui no nosso MEB, a gente tem ali uma deposição, eles conseguem fazer isso de forma controlada, tá? E aí, realmente, depositar somente uma camada de carbono, formando, né, folhas de grafeno monolayer, né, monocamadas. Então, isso tem sido bastante usado aí pela Samsung, inclusive, tá? Eles têm investido bastante nessa tecnologia, mas, novamente, não é o nosso foco aqui, tá? Porque a gente vai trabalhar com tratamento de água, então a gente precisa de materiais em uma quantidade maior, né? A gente precisa de grafeno em gramas, né? Ou, quem sabe, até quilos no futuro. Então, essa técnica aqui é muito boa para a parte optoeletrônica, tá? Mas é uma outra área aí, tá? A produção em pó, em quilograma nessa técnica aqui ainda seria inviável, tá? Então, aqui a gente começa a chegar um pouquinho mais próximo do que realmente pode ser feito, tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui o que já tem sido feito e eles dizem que conseguem fazer grafeno, que é o quê? Pegar o grafite, fazer uma esfoliação com ultrassom, como se fosse um liquidificador mesmo, em condições interessantes, dependendo do líquido, né, dependendo da minha solução aqui, eu conseguiria fazer uma dispersão de grafeno, né? Então, dependendo do solvente que eu uso, se eu colocar pó de grafite, por exemplo, num liquidificador em condições ideais, eu conseguiria formar folhas monocamadas de grafeno. Bom, isso foi publicado em revistas conceituadas, tá? Science, Nature, mas eu ainda não vi produtos desse tipo no mercado, tá certo? Então, assim, em termos de estudos, né, científicos e tal, tem se trabalhado bastante, mas a dificuldade aqui é realmente formar essas monocamadas, tá? Porque o que acontece, na verdade, é que você destrói o grafite, forma alguns materiais nano, mas fica uma mistura aí de mistura de grafite com grafeno e tal, então é meio difícil controlar, tá? Apesar de já existirem vários estudos, né, mais avançados aí, realmente mostrando o que é, o que não é grafeno, tá, pessoal?
Então, existem estudos só comparando as diversas técnicas que vêm sendo difundidas aí nos últimos 10 anos, mostrando o que realmente se produz e o percentual de material que realmente é grafeno. Tá? Porque quando a gente pega grafite, né, faz aqui uma moagem desse material, né, o pó, e aí a gente consegue com ultrassom, num líquido específico, fazer essa esfoliação, na verdade, só essa partezinha de cima aqui é que realmente é a monocamada, tá? Todo o resto aqui, na verdade, é material grafítico ainda, micro ou nano, tá? Mas que não é monocamada de grafeno. Tá? E geralmente nem é em água que se consegue fazer isso, tá? A gente precisa de alguns solventes aí orgânicos mais caros, né? Alguns nem tão ambientalmente amigáveis assim, certo? Também, às vezes, é preciso usar surfactantes, tal, para conseguir dispersar esses materiais, tá? Mas também tem uma corrida bem grande aí nessa produção industrial de grafeno, tá certo? Mas ainda é um desafio. Agora aqui, pessoal, a gente entra no que a gente faz aqui. Tá? Aqui na UAXA e lá na UFPE a gente faz isso. Tá? E aí é que a gente entra no óxido de grafeno, tá? Que nada mais é do que uma etapa intermediária na produção do grafeno, certo? Então a gente pega o grafite, faz uma oxidação com ácidos aqui, tá? Coloca vários grupos funcionais oxigenados na superfície, faz um espaçamento dessas camadas, porque esses grupos oxigenados, eles aumentam a distância interatômica entre essas camadas, e aí com ultrassom, né, um ultrassom de ponta ou ultrassom de banho mesmo, a gente consegue mais facilmente separar essas camadas, certo? Então a gente passa a ter soluções, tá, de óxido de grafeno, e é com isso aqui que a gente gosta de trabalhar, tá? Porque isso aqui, na verdade, ele é solúvel em água, tá? A gente consegue dispersar muito bem água por causa desses grupos oxigenados funcionais, e a gente consegue manter essa estabilidade aqui por bastante tempo, tá, pessoal? Então, esse é o jeito mais simples que a gente acha de realmente ter monocamadas. Elas são funcionalizadas, obviamente, né? Ela tem outras propriedades, porque elas têm esses grupos oxigenados, mas se isso aqui, se essa estrutura for interessante, esse é um dos jeitos mais simples a gente conseguir ter essas monocamadas, tá? Por isso que a gente trabalha bastante com óxido de grafeno para as nossas aplicações aqui, tá? Então, se você quiser ter o grafeno reduzido, que falam, né, a gente precisaria eliminar esses oxigênios aqui. E aí se faz isso através de temperatura ou química, tá? Então, pega esse material aqui oxigenado, óxido de grafeno, e faz uma redução para eliminar esses grupos oxigenados, tá? E aí isso pode ser feito aí com temperatura ou quimicamente. E aí, desse jeito, tá, pessoal, é onde tem sido feito o material em escala mais industrial, tá? A processabilidade é um pouco mais interessante, o custo é mais baixo, tá? Mas, obviamente, é que existem vários parâmetros que têm que ser controlados, né? Como a gente está jogando em grupos funcionais oxigenados, então, eles são considerados defeitos, tá, nesse material. Então, eles podem ser benéficos ou não, dependendo da aplicação que a gente estiver almejando, tá certo? Então, esse é o nosso tipo de produção do nosso material, tá certo? Né? O óxido de grafeno, tá? Já existem no mercado várias empresas que produzem. Se vocês colocarem lá no Mercado Livre, no Google, vão achar várias empresas que vendem tanto pó de grafeno quanto o óxido de grafeno disperso em água, tá? Isso vai ser vendido aí sobre as mais diversas empresas, tá? Umas realmente produzem esses materiais, mas a grande maioria é uma mistura aí, tá? De grafite com grafeno e tal. E isso está sendo normalizado, tá, pessoal? Está se tentando normalizar para realmente o pessoal não comprar aí gato por lebre, né? Então, ainda varia muito o preço, tá? Mas esse jeito de esfoliação química aqui, aparentemente ainda é o jeito de produção que é o mais barato para se produzir em larga escala, tá? Mas, obviamente, a qualidade pode ser bastante questionável aqui, dependendo do jeito que for feito esse material, tá? Então, vamos lá. Rapidamente aqui, o nosso interesse para a nossa pesquisa que a gente vem fazendo nos últimos anos aqui na UAXA tem sido este material do meio aqui, certo? O óxido de grafeno, que na verdade são monocamadas ou algumas camadas de grafite, né, de grafeno, funcionalizados com grupos oxigenados, certo? E aí, claro, a dificuldade de saber realmente se a gente está falando de óxido, de grafeno ou não, é se a gente tem uma camada ou se a gente tem várias camadas.
Aí a gente precisa de algumas técnicas aí que também não é o foco aqui dessa apresentação, tá? Porque existem várias técnicas de microscopia que a gente consegue verificar isso, principalmente a FM, a microscopia eletrônica de transmissão, tá? Que a gente conseguiria verificar essas propriedades, tá? Mas aí a ISO, tá, pessoal, para quem tiver interesse, tá? Já tem bastante coisa em publicações, em revistas conceituadas e até na ISO, né? Então, são aí normas, né, padrões internacionais relacionados aí às nomenclaturas, do que realmente pode ser chamado de grafeno, o que seria um grafeno 2 camadas, poucas camadas, e o que seriam GNP, né, que são nanoplaquetas de grafeno, que na verdade aí eu tenho aí realmente várias camadas empilhadas, tá? Então isso já está sendo catalogado, né, está sendo trabalhado. Mas, vamos lá, voltando aqui às propriedades, tá? Então, por que ele tem sido tão estudado? Tá? Essas propriedades aqui são as propriedades do material isolado, tá, pessoal? Transparente, área superficial gigantesca, leve, um material fino, resistente, mais resistente que o aço. Esse seria o grafeno monocamado, tá? Quando a gente trabalha com óxido de grafeno, tá? Por ele ter aqueles grupos oxigenados, então a gente perde algumas propriedades, principalmente a propriedade de condutividade elétrica. De condutividade elétrica, principalmente, a gente perde. Né? Imagina, o material não tem mais aqueles elétrons livres lá, ele está cheio de grupo oxigenado. Né? Então, vamos lá, ele passa a ser polar, ele dispersa em água, mas ele não consegue conduzir eletricidade. Então, se eu quiser usar esse material para uma aplicação eletrônica, vai ser muito mais complicado eu usar o óxido de grafeno, certo? E aí, por isso que tem que saber exatamente qual vai ser realmente o destino desse material. Para a gente, como a gente não está interessado em propriedade elétrica, né, nem térmica, a gente está interessado mais nessas propriedades aqui, tá? Área superficial, resistência, né? A parte de transparência também não é do nosso interesse, mas a gente está principalmente nessa parte de área superficial e resistência, então é bem interessante a gente trabalhar com o OG, certo? Beleza, então vamos entrar aí realmente no que a gente vem fazendo aqui, tá? Basicamente, a gente tem focado em dois problemas que são recorrentes aqui, inclusive no estado de Pernambuco, tá, pessoal? São problemas regionais, inclusive. E é por isso que a gente vem aprovando vários projetos, tá, nessas áreas, porque a gente busca exatamente remediar dois problemas sérios aí que a gente sabe que existem aqui no estado. Um é a parte de contaminação de efluentes, né, com corantes, né, da indústria têxtil, né, e a outra é a parte de escassez de água potável, né. Basicamente, a gente tem muito problema no sertão, né, de escassez de água potável. A gente, às vezes, até tem água salobra, mas não tem água potável, certo? Então, seriam dois problemas aí que realmente vem sendo trabalhado, tá, nesses últimos anos. Não só pela gente, obviamente, tá, pessoal? Isso é uma corrida aí internacional, tá? Existem vários materiais à base de grafeno e dióxido de grafeno, tá, que já vem sendo publicado aí em revistas conceituadas, né, Advanced Materials, Small, Nature, Science, que trabalham exatamente com materiais tridimensionais, esponjosos, tá, para essa parte de remediação ambiental, para basicamente remediação de água, certo? Então, a maioria desses trabalhos com materiais tridimensionais, eles são focados no quê? No que se chama de aerografite, aerografeno, né? São esponjas, né? Esponjas tridimensionais, macroscópicas, que servem aí para fazer adsorção, tá? A gente está falando aqui basicamente de adsorção, tá? Eles são adsorventes de óleos e dissolventes orgânicos, ou então de corantes, né? Para o tratamento dessas águas, né? E aí são vários estudos, já vem aí há uns 10, 15 anos, eles já vêm sendo produzidos, tá? Os aerogéis, hidrogéis, tá? Que são materiais à base de grafeno, basicamente para essas aplicações aqui, tá? Bom, e aí, claro, a gente entra nos tipos de poluentes que a gente tem, né? Se a gente está falando aí de petróleo, hidrocarbonetos, né? Se a gente está falando de metais pesados, ou se a gente está falando de corantes. Tá? São as três principais classes aí, e para todas elas, esses materiais vêm sendo aplicados, tá?
tanto para hidrocarbonetos, quanto para metais pesados, como para corantes. Essas estruturas tridimensionais à base de grafeno, elas vêm sendo bastante utilizadas e vêm apresentando resultados bastante positivos, tá? Geralmente, o que se compara, tá, desses materiais, tá, esponjas, né, biocarvão, aerogéis, eles são comparados basicamente com o que vem sendo utilizado atualmente, que vinha sendo, né, que basicamente é carvão ativado, né, então geralmente o que se usa para remoção até de aquários aí que a gente tem em casa, né, se usa carvão ativado, né, então a comparação sempre é com o material que atualmente vem sendo utilizado, tá? E aí eles vêm demonstrando resultados interessantes. Eu também desconheço, tá, pessoal, se comercialmente isso já vem sendo produzido, tá? Mas eles já estão com uma parte científica bem, tecnológica bem desenvolvida, tá? O material é extremamente leve, tá, pessoal? Se vocês estão vendo aqui, ó, para a gente produzir um aerogel de grafeno, tá? A gente pode até ver depois a parte de produção, mas ele é feito desse grafeno que a gente viu logo há pouco tempo, mas como ele é um material extremamente poroso, ele consegue ser sustentado aqui na superfície de uma folha, tá? E aí a capacidade de água ou de poluente que ele consegue absorver é gigantesca. Está muito maior do que o próprio peso desse material, entendeu? Então, isso seria uma das aplicações, tá? A parte de esponjas e de aerogéis, tá? Para absorver mesmo como adsorventes, certo? Uma outra vertente que vem sendo bastante explorada aí é a parte de membranas, tá? Então, a gente está falando de duas coisas diferentes, tá? Uma são as esponjas, outra coisa são as membranas para dessalinização. E aí essas membranas aqui também tem várias peculiaridades, tá, pessoal? Não é tão simples, a gente está entrando agora nessa área aqui, não é algo tão simples assim, tá? Porque a gente tem vários tipos de membrana. A gente tem membranas que são produzidas, por exemplo, né, falando de grafeno, somente de camadas de grafeno, né, para fazer aqui nanofiltração mesmo. A gente tem aí a osmose reversa, que é bem utilizada para dessalinização, já é bem conhecida e atualmente se usam polímeros, né? São polímeros, aí várias camadas de materiais poliméricos, né, em várias dessas colunas aqui, e com uma pressão extremamente elevada, né, a gente consegue fazer a osmose reversa, né? Então, aí vários, o pessoal, principalmente, né, onde não tem disponível águas, né, água doce, né, principalmente lá na Arábia, né, na região lá da Arábia Saudita, naquela região, né, ali, e também até em Fernando de Noronha já tem aí bastante desenvolvimento, tá, nessa parte de osmose reversa. O que a gente tem tentado focar, tá, pessoal, é na parte de filtração mesmo. A gente está tentando fabricar membranas mesmo, e aí misturando polímeros e óxido e grafeno, né, no caso óxido de grafeno, para a gente consegue filtrar diretamente tanto corantes quanto sais, tá? E aí entram vários parâmetros, né, e várias peculiaridades que tem que ser vistas, né? Se a gente quer trabalhar com várias camadas de óxido de grafeno, se a gente vai colocar algum polímero junto, entendeu? Então, se a gente vai fazer camada a camada a fabricação dessas membranas, né? Então, tudo isso vai influenciar aí no potencial de filtração desse material, tá? Mas tem bastante coisa aí já sendo publicada e reportada nessa nova área, nessa nova aplicação de membranas, tá? A base de grafeno, tá? Elas podem ser feitas somente de grafeno, com grafeno funcionalizado, ou a base de grafeno, geralmente com polímeros, né? Misturados com polímeros. Tá? Então, são várias aí, eu estou mostrando só algumas das principais aí, publicações nessas áreas, tá? E aí, após um tempinho aí, eu acho que deu quase meia hora, a gente entra realmente no que aqui na UAXA e lá na UFPE os alunos eles vêm trabalhando, né, ultimamente, tá? Bom, vamos lá. O que a gente tem aprovado aqui, projetos vigentes, tá? Todos eles focam na produção de óxido de grafeno e IOG funcionalizado, tá? Óxido de grafeno eu vou passar a chamar de IOG aqui, tá? IOG funcionalizado. A gente precisa fazer a caracterização desse material, certo? E sempre comparando com o que já existe aí comercialmente ou mesmo em publicações, né? E aí, quando a gente trabalha com corantes, tá? Qual é o nosso objetivo aqui? Quando a gente fala de corantes, a gente sempre está focado em adsorção, né? Então, a gente tem trabalhado até agora com estudos de adsorção direta, em batelada, a gente pega lá o material, vê qual é a capacidade adsortiva
que esses materiais aqui que a gente vem produzindo têm, em relação aos principais corantes, tá? Quando a gente fala de membranas, tá? O que a gente tem feito aqui? A gente tem tentado produzir membranas poliméricas, ou seja, a base é um polímero comercial, às vezes uma membrana comercial, e a gente tem tentado fazer aqui um compósito, né, com óxido de grafeno, com carga de grafeno, tanto para descontaminação quanto para dessalinização, tá? E aí, lá na UFPE, a gente tem um aluno que está trabalhando com essa parte de aerogéis, aquela parte de esponjas, que a gente falou, né, com óxido de grafeno, tá? Os aero e hidrogéis aqui para descontaminação de água. E aqui uma parte mais recente, que a gente vem no último ano trabalhando com reforço na indústria civil, tá? Para fabricação de gesso. Então, esse é um projeto da nossa mestranda aqui, a Monaica. Tá? Então, basicamente é isso que hoje em dia eu venho trabalhando aqui com o pessoal aqui da UACS e da UFPE. Tá? Então, rapidamente, com a parte de corante, o que a gente faz? Tá? A gente tem soluções de corante, a gente controla, né? Obviamente, isso ainda é controlado, a gente já trabalhou com alguns corantes industriais mesmo, né? Tirados lá onde sai mesmo da empresa, lá do efluente da empresa, mas para estudos iniciais a gente tem trabalhado com corantes sintéticos, né? O azul de metileno, basicamente, a gente quer saber exatamente qual é essa interação, quanto que a gente consegue realmente quando a gente coloca em contato, né, com material de grafeno, óxido de grafeno, como é que se dá essa absorção, né? Quais são as interações que a gente tem entre as moléculas de corante e o grafeno. Tá? Então, a gente tem aí várias publicações nessa área, tá, pessoal? Foi aqui que a gente começou, há uns 8 anos atrás, tá, a estudar essas interações, tá, para ver se a gente conseguia aumentar exatamente essa capacidade de adsorção, tá? Então, a gente tem tanto o grafeno aqui, tá, que seria o grafeno, e aqui seria o OG, né, o óxido de grafeno, e a gente tenta entender aí, quando a gente tem um corante vermelho, corante azul, vários grupos funcionais, aqui entra bastante a parte química, né? E a gente começou com alguns alunos de iniciação científica, né, há 6, 7 anos atrás, e a gente vem tentando entender esses mecanismos de adsorção, tá? Com corantes azul e vermelho, tá? E aí, a partir disso, tá, pessoal, a gente derivaram vários outros estudos até chegar a corantes industriais mesmo. Então, a gente já tem estudos de material de óxido de grafeno com corantes industriais, tá? Isso lá com o pessoal da UFPE. E a gente foi avançando e fez umas outras modificações, tá? Porque o grafeno, a gente sabe que é um nanomaterial. Então, é muito difícil da gente conseguir recuperar ele depois de fazer essa adsorção. Então, por que não a gente funcionalizar esse material? Ou a gente pegar um biocarvão e fazer uma mistura, um compósito com OG. Então, a gente vem tentando várias vertentes aí, né? Uma delas é essa daqui, pegar biocarvão, tá? Tem um aluno da UFPE nosso, que terminou o doutorado agora nessa área, né? Então, ele fez vários tipos de funcionalização desse material do OG, com aminas, por exemplo, né? E aí ele tentou, inclusive, depositar esse OG em biocarvão, em carvão ativado, para a gente conseguir melhorar essa capacidade adsortiva. Também tivemos resultados interessantes, tá? Principalmente essa parte de funcionalização, tá, pessoal? Quando a gente coloca grupos aí funcionais amina, esses grupos aqui, eles passam a ter interações bem interessantes com alguns corantes, principalmente, tá? Então, isso foi aí já um avanço, né? A gente produzia o óxido e agora a gente pode funcionalizar esse material, né? Exatamente controlar aí os grupos funcionais que estão na superfície dele, dependendo da aplicação, né? E aí colocar no material tridimensional também, porque não fazer um composto tridimensional com biocarvão. Tá? Esse é o aluno Tiago, ele fez vários estudos aí nessa área. E aí, novamente, a gente sempre interessado, tá, pessoal, nas interações que existiam entre o material, né, o material funcionalizado aqui com amina agora. Então, além de ter grupos funcionais de oxigênio, né, agora a gente tem grupos amina também, NH. Então, pode ser interessante aqui, né, dependendo do tipo de corante que eu tenho. Né, eu posso ter vários tipos de interações, né, pontes de hidrogênio, interações pp, né? E aí uma outra funcionalização bastante interessante também que a gente começou a fazer foi com óxido de ferro. Tá? Então, além de amina, a gente começou a trabalhar também, isso lá na UFPE, tá? Tem um aluno de mestrado fazendo isso, com magnetita, por exemplo. Né? Então, além de óxido de grafeno, a gente passou a ter magnetita também
interagindo com esses materiais. Então, a gente passou a ter realmente um material compósito. E aí, com a magnetita, tá? Como tem ferro, eu não sei se tem pessoal aí da área de oxidação avançada, né? Tem alguns professores que trabalham com isso. A gente consegue, inclusive, trabalhar com fotocatálise também. Então, além de adsorção, né, a gente passou a estudar a parte de degradação, né, por fotocatálise decorrente exatamente dessa interação aqui do ferro, né, no chamado processo fotofenton. Né? Então, a gente também tem algumas publicações aí de compósitos, tá, produzidos com OG, funcionalizados com amina e também funcionalizados com magnetita, certo? O que o ferro vai fazer? Ele vai exatamente proporcionar essa reação de Fenton, né? Então, gera esses peróxidos aqui que vão gerar os radicais livres, e esses radicais aqui são extremamente reativos. Né? Esses radicais hidroxilas, eles vão oxidar e vão degradar vários poluentes. Então, além de adsorção, a gente agora também tem um processo de degradação. Né? Geralmente, com UV visível, né? Com a radiação UV é que a gente consegue processos fotocatalíticos mais interessantes. Tá? Mas também já temos aí alguns resultados promissores que já foram publicados aí em algumas revistas científicas, tá certo? Então, trabalhando com essa parte de fotocatálise também. Bom, uma outra vertente que, infelizmente, né, pessoal, a gente não tem como ir a fundo em cada uma dessas, eu estou mostrando aqui, tentando ser o mais didático possível, mostrando basicamente que a gente vem estudando, tá? Outra vertente aqui, tá, pessoal, é a parte de filmes de polímero, filmes poliméricos com OG. Então, a gente produz um filme, tá, por eletrofiação, junto com o pessoal da pós-graduação em engenharia mecânica, eles já têm experiência em produzir filmes que podem ser membranas, né, por exemplo, de poliestireno. Então, por eletrodeposição se faz um filme, e aí esse filme ele pode ser funcionalizado com OG. Então, a gente joga numa solução de OG, bota em contato com a solução de OG, então ele passa a revestir essa fibra, né, fibra do poliestireno, e aí passa a ser uma membrana ou um material adsortivo. Né? Então, esse material aqui, esse filmezinho aqui, ele tem a capacidade de absorver corantes, provavelmente. Né? Alguns corantes. E possivelmente a gente pode usar até em membranas posteriormente. Tá? Então, são estudos iniciais aí de recobrimento de fibras, né, com óxido de grafeno para adsorção. Aqui também foi o mestrado dessa aluna aqui e rendeu também uma publicação bem interessante para a gente nesse ano, inclusive. Tá? Bom, continuando aí, a parte de hidrogéis. O que seria um hidrogel? É exatamente aquela estrutura tridimensional porosa que contém aí óxido de grafeno. Então, a gente usa um polímero natural, certo? Bem conhecido, agar, certo? Agar-agar. A gente faz uma estrutura de hidrogel para trabalhar com colunas de absorção. Então, quem for da engenharia química aí vai entender bem essa parte aqui. A nossa ideia aqui, tá, pessoal, é conseguir ter um sistema contínuo de tratamento. Tá? Ao invés da gente ter uma batelada, né, a gente tem um material adsorvente, mas que a gente precisa ficar repondo, aqui a gente conseguiria fazer um processo contínuo de despoluição, né, de descontaminação de corantes. A gente começou trabalhando com corantes, tá, pessoal? Mas hoje em dia, essa aluna aqui está, inclusive, lá em Maringá, fazendo um estudo semelhante, também em coluna de adsorção, né, ou seja, um processo contínuo, mas a gente tem conseguido filtrar, né, a gente tem conseguido absorver nessas colunas aqui até fármacos, tá? Diclofenan e cloroquina. O último estudo dela, inclusive, foi com cloroquina. A gente conseguiu aí fazer a absorção de cloroquina utilizando esse sistema aqui. Tá bem interessante também. Beleza? Então, a gente faz aí hidrogéis de grafeno, tá? Com agar. Tá? É o projeto de doutorado que eu sou orientador também na UFPE, da Carol, tá certo? Bom, e o interessante aqui é que o tratamento passa a ser contínuo, tá, pessoal? Então, não é mais uma batelada, né? Não preciso ficar repondo, isso seria algo contínuo. Então, até para viés industrial, isso seria mais interessante, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho agora de membranas, que foi exatamente o trabalho que a gente iniciou aqui há um ano e meio atrás, né, com a nossa aluna que se formou esse ano, da Saeli, tá, mestranda. A nossa ideia foi aproveitar um trabalho, tá, do Felipe, que era uma nossa aluna de graduação,
que fez alguns estudos de polímero com óxido de grafeno, então PVA com óxido de grafeno, ele fez filmes poliméricos reforçados com óxido de grafeno, filmes de PVA, que é um polímero, e a gente utilizou essa tecnologia aqui para produzir membranas. Então, a gente queria fazer, na verdade, uma membrana, tá? A gente pegava uma membrana comercial, tá, pessoal? É uma membrana comercial que vende aí para filtração, e a gente depositou soluções aqui para um processo normal de filtração a vácuo. A gente simplesmente depositou óxido de grafeno para depois utilizar em processos aí de dessalinização e descontaminação. Então, também bem interessante, né? Primeiro a gente fabricava a membrana, depositava aqui o óxido de grafeno com o PVA, com o polímero para dar uma reticulação, para ficar um material mais estável mecanicamente, e depois a gente fez estudos aí adsortivos utilizando o azul de metileno, tá? E aí, claro, vendo qual era o percentual de rejeição, de fluxo permeado, né? Um trabalho já de filtração, beleza? E a gente está dando continuidade, tá, pessoal, a esses estudos, tentando fazer agora não só a parte de descontaminação aqui de corantes, mas também dessalinização. É um pouquinho mais complicado, porque, obviamente, os íons de sais são mais complicados de serem retidos numa membrana do que corantes que têm moléculas maiores, tá? Mas a gente tem trabalhado aí para ver se a gente consegue fazer isso. E aí, claro, a gente tem utilizado a nossa infraestrutura aqui, né? Agora que a gente tem um MEV, né? Que a gente consegue trabalhar bem, tanto para estudar as modificações da membrana, né? Que são vistas da membrana, né, uma vista perpendicular, né, desta membrana aqui, certo? A membrana comercial, e a gente tem depois o material recoberto, né, com o MEV, então a gente consegue ver, inclusive, qual é a espessura da camada, qual é a espessura dessa camada aqui que foi depositada no meu material, né, e aí conseguir tentar entender um pouco qual a influência dessa espessura, né, desses defeitos nessa descontaminação. Tá? Tem sido bem interessante também, e aí, obviamente, tem comparado aí com alguns trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos também mundo afora, né? Então, obviamente, a gente não é totalmente pioneiro nisso, né? Muita gente já vem estudando isso, mas a gente vem tentando dar alguns diferenciais aí nesses estudos, tá certo? Bom, falei rapidamente aqui dessa parte de utilização basicamente para o tratamento de água, certo? Que a gente faz aqui, mas também, como eu trabalhei com isso no meu mestrado e doutorado, a gente também tem interesse em outras áreas, né? Obviamente, utilizando o mesmo óxido de grafeno que a gente produz para fazer as membranas, para fazer a parte de aerogéis, por que não também explorar um pouco essa parte de engenharia civil, né, de concretos, argamassa, que já vem sendo bastante estudado, tá, pessoal? O pessoal lá do CETENANO, da UFMG, já tem patentes, eles têm, inclusive, grupos bem consolidados, tá? Com parcerias comerciais para produzir cimento e argamassa reforçado com grafeno. Então, a ideia é melhorar propriedades mecânicas, geralmente, tá? Mecânicas de absorção de água, colocando grafeno e óxido de grafeno na estrutura, tá? Então, obviamente, a gente não queria competir, né, com o pessoal que já tem um know-how aí de anos, mais de 10, 15 anos nessa área aqui, né, e uma estrutura toda pronta para isso. Então, a gente pegou uma vertente dessa área e está trabalhando com gesso, que é um material extremamente interessante também. Então, a Monaira está trabalhando com gesso, a gente pega o gesso, né, gesso de fundição, e a gente está adicionando aí quantidades bem pequenas, tá, de óxido de grafeno. Olha aqui o nosso óxido de grafeno. Obviamente, né, ele está disperso em água, que é o jeito mais fácil que a gente tem de manter esse material, e a gente faz simplesmente uma mistura. Ao invés de usar a água do gesso, a gente está usando água misturada com óxido de grafeno, né, para produzir aí materiais. Tá? Aqui a gente está em um estudo bem inicial, mas a nossa perspectiva é de que a gente consiga melhorias aí, certo? Tanto na parte de mecânica, principalmente, né, reforço mecânico, né, para o gesso, mas talvez também até na parte de dureza, de absorção de água, de tempo de pega, de trabalhabilidade, né? Então, vamos começar a estudar aí e ver essas interações, tá? A gente espera que o gesso, né, por ser um material, né, com bastante calcário, né, ele possa ter interações bem interessantes aí com o nosso óxido de grafeno. Certo? Então, um trabalho aí que está sendo encaminhado, né, é o primeiro mestrado que a gente vem trabalhando diretamente com isso,
mas a gente espera continuar aí com parcerias até nessa área aqui também. Tá certo? Bom, eu acho que eu demorei aí uns 45 minutos, eu espero. Obrigado, está à disposição aí aqui na UAX, aí nesse e-mail, para quem tiver alguma dúvida ou quiser, né, alguma parceria, a gente pode discutir cada um desses pontos aí em detalhes, né? Ramon? Eu que agradeço aí pela palestra. Vou parar aqui, agora eu estou vendo vocês. Não tá vendo. Eu agradeço muito pela apresentação, pela palestra, muito boa, bem bacana, sobre essa parte, não? Que como você mostrou é bem extensa, mas todo dia se encontra uma nova aplicação para todos esses materiais à base de grafeno. Até demais, às vezes. A gente vai fazer uma coisa que o pessoal já fez. Pode ser. Mas, eu sempre falo para os estudantes que a gente não pode demorar muito, porque embaixo de uma pedra sai um chinês ou sai um índio que já pensou no que tu pensaste. E esse povo está 12 horas na frente da gente, né? Então, não pode perder muito tempo, não. Mas bacana. Então, temos o professor Marcos, o diretor de verdade, que tem a primeira pergunta, com certeza, para você. Não, diretor. Legal, Marcos, muito boa a apresentação. Você vê que tem como diz Ramon, tem um espectro enorme, né? Bem informativo aí para a gente ter uma ideia da área, mas aí vem muitas curiosidades praticamente em cada tópico que você tocou, a gente fica curioso. Então, deixa eu me focar aí nessa parte final, fazer uma pergunta bem objetiva. Aparentemente, essa área com gesso é a mais recente, é isso, Marcos? É a mais recente. Na verdade, Oi. Foi agora mesmo, foi a Monaira, a aluna nova, que a gente aprovou esse projeto e assim, vamos entrar nessa, entendeu? Certamente, talvez, o fato do gesso ser um material até mais nobre na construção civil e tal, de interior e tal, pode ter um interesse interessante de... Agora, minha pergunta o óxido ou o material puro, o grafeno puro, tem uma razão para você, ou é só uma questão da história do laboratório? Não, tem uma razão. E a gente não sabe exatamente, mas assim, a gente acha que o óxido, por ele ter exatamente esses grupos oxigenados, ele vai ter interações químicas mais fortes com o gesso, porque o gesso também tem muito calcário e tal, também tem grupo oxigenado. Então, a gente acha que ele vai ter mais interação. Tanto que a gente já tem percebido que quando ela coloca água para fazer o gesso, quando a água está com óxido de grafeno, já fica até mais difícil fazer a mistura, porque o material já vai, entendeu? Já vai tendo interações. Da viscosidade. Vai mudando a viscosidade já, entendeu? É tempo de pega que se fala, eu nem sabia, mas na civil se fala tempo de pega. Então, até isso a gente tem que ir trabalhando, sabe? Mas, assim, a gente ainda não sabe, aliás, se o grafeno mesmo seria mais interessante, a gente está começando com óxido, porque é muito mais simples. O óxido, ele dispersa em água, o gesso a gente precisa misturar com água. Então, a gente já tem uma solução muito simples, entendeu? O material uma curiosidade, Marcos, o pessoal de Minas Gerais lá fez muita propaganda, eles realmente conseguiram índices impressionantes, né? Na época eu li, eu acho que é o cimento, concreto, né? Cimento, é o quê? É óxido ou é grafeno? Lá é o grafeno. É o grafeno, né? Por isso que, daí minha pergunta, a impressão foi que é grafeno. Então, a gente vai testar os dois, mas lá exatamente é o grafeno, porque eles misturam em pó, entendeu? Quando eles estão na mistura de cimento, eles misturam grafeno em pó, entendeu? Vamos ver, a gente pode testar também. Vamos começar pelo óxido, que é o mais simples, depois a gente vai vendo aí o... Marcos, me tiro uma dúvida, provavelmente tu falou, mas talvez eu estava cochilando aqui, viajando quando tu falou. A ideia de colocar esse grafeno, óxido de grafeno, dentro do gesso, é exatamente procurando o quê? Não, a gente está pensando em reforço mecânico, sabe? Porque o que se faz no óxido, a norma STM, a STM não é a norma NBR, no gesso tem muita coisa nacional, é ensaio de compressão, que a gente tem aqui. Então, o pessoal foca muito na parte de compressão, certo, do gesso.
Então, a gente está achando que a gente consegue aumentar a resistência à compressão do material. Esse é o foco principal, entendeu? Se a gente colocar óxido de grafeno, a gente acha que a estrutura do óxido vai ter interligações interessantes com o gesso, e como o óxido, o grafeno em si é resistente, a gente espera melhorar a resistência mecânica do material. Agora, Marco, me diz uma coisa, porque geralmente o gesso se usa para dar aquele polimento, aquele acabamento bonito dentro de cada casa. Depende do gesso, meu amigo. Existe, também não sabia disso. Existe gesso de fundição e gesso de... Tem 2 tipos de gesso diferentes. Hoje em dia, já tem gente trabalhando com gesso de fundição para aplicações estruturais. Obviamente, tu não vai fazer uma viga de gesso e tal, mas já tem muita divisória e tal, de gesso mesmo, entendeu? E eles chamam de gesso de fundição, que ele tem mais resistência. Não, inclusive, não, eu me referia um pouco mais ao cor, não? O fato de você colocar o grafeno, que ele de por si tem uma corzinha já mais característica, será que, porque assim, geralmente quem bota o gesso na parede ou faz uma divisão de gesso já aproveita a corzinha branca dele para dar deixar o negócio bonito. O fato de colocar o grafeno pode um pouco mudar a tonalidade da parede, né? É uma preocupação nossa. Eu estou compartilhando a tela ainda não? Não. Mas deixa eu te mostrar aqui só para ter uma ideia, tá? Aqui tá, eu não sei se dá para ver bem aí, mas já tem... Ainda não. Calma. Agora foi, vai. Né? Ó, aqui ele realmente já fica mais escuro, né? Aqui ele tem 0,1% de gesso, no 0,01% de óxido de grafeno. De óxido de grafeno. Ele já fica um pouquinho mais escuro, vai ficar um negócio cinza, realmente, certo? Então, assim, agora o nosso foco não é cor. Até porque, Ramon, o nosso foco realmente não tem sido acabamento. Eu concordo que, assim, não faz sentido para acabamento. Talvez fique até pior, se o material fica menos viscoso e tal. O nosso foco tem sido aí a parte mecânica para gesso de fundição, entendeu? Vamos ver se ele tem resistência suficiente para substituir algumas aplicações, por exemplo, de cimento e tal, sabe? Esse gesso, tem umas placas de gesso que são bem mais grossas, que são as que as pessoas usam para essas divisões, né? Então aí seria o lugar bacana desse, né? Nessas porque depois viesse com o acabamento do outro branquinho por cima, mas aí consigo uma resistência melhor. Então, né? Para essas placas aí que a gente está usando as normas, é tudo para essas placas mesmo, de negócio de estrutural. O professor Adriano levantou a mão e eu acho que está cansado de ter a mão em cima já. Não. E aí, vocês estão me ouvindo? Tá, sim. Beleza. Ô, Marcos, parabéns aí pela apresentação, cara. Fiquei, assim, curioso com algumas coisas. E é legal. Primeiro, é bacana eu também aqui falar essa oportunidade de a gente ter o colóquio, né? A gente se conhece já há um tempo e, pô, eu tô trabalhando com coisas aí parecidas com você. Até tinha comentado contigo esses dias. E legal de ver isso quando você faz essa apresentação mais global, assim, porque dá pra gente sentir a afinidade aí dos trabalhos que estão sendo feitos. E eu, como tenho menos experiência que você, dá para eu também entender que eu estou num caminho bacana. Por exemplo, a parte de nanopartículas, né? O meu projeto lá da FACEP, de pesquisador, foi aprovado também com o tema de desenvolvimento de nanopartículas para aumentar a eficiência de sistemas energéticos, né? Então é uma linha aí, e aí eu fiquei com algumas curiosidades aqui, que é o que eu vou tirar contigo, e essa parte de dessalinização também, que eu comecei a trabalhar com o professor Albert, inclusive, a gente está com um aluno desenvolvendo a parte de nanomateriais para dessalinização. Então, é legal de ver que, mesmo sem a gente conversar assim a fundo, a unidade está indo num caminho assim, dentro da pesquisa, num caminho universal, vamos dizer assim, né? Então, dito isso, feita essa coisa, eu só falei isso para poder esclarecer umas dúvidas aí, como você já está mais à frente, né? Primeiro, eu vi que a parte, sei lá, vou pegar como exemplo a parte da membrana que você falou aí, né? Uhum. Eu vi que você começou a desenvolver os primeiros estudos e você já tem, de certa forma, alguns protótipos, né? Da membrana e tal. Uhum. O que você... E aí é uma pergunta de realmente... O que precisa ser feito quando você já está nesse teu estágio do desenvolvimento do protótipo, aí, sei lá, deve estar no estágio TRL3, mais ou menos. Quais são as outras fases dentro do desenvolvimento que você precisa ainda passar para chegar num TRL9, por exemplo, para ter aí talvez um produto
já representativo de produção. Você tem essa cronologia, essa coisa? Nessa parte de dessalinização, Adriana, a gente ainda está bem assim na parte fundamental mesmo, sabe? Tá. Porque assim, na parte de descontaminação de corantes é um pouco mais simples, porque a membrana em si, com a funcionalização, por exemplo, com o que a gente fez de recobrimento de OG, a gente já conseguiu aí descontaminar quase 100%. Sim. Entendeu? Aí, mas veja, beleza, então a parte científica foi atendida. Isso. Certo? Beleza. Da parte de corantes, tá? Só que a gente não partiu para algo, nem para um protótipo, por exemplo, um pouquinho mais em larga escala, né? De escala piloto e tal, a gente não partiu. Tá. Aí o que o meu aluno tem feito aqui, que ele é engenheiro mecânico, ele já está tentando criar um protótipo um pouco maior, que dê para trabalhar em litro, por exemplo, certo? Só que aí o problema é o seguinte, na parte de dessalinização, a gente ainda não sabe realmente se a nossa membrana, como a gente está pretendendo fazer, a gente vai ter, se ela cientificamente vai ser capaz de realmente dessalinizar como a gente quer, entendeu? Tá. A gente ainda está em testes iniciais dessa parte científica. Entendeu? Tá, não entendi. Porque, por exemplo, eu tenho estudado mais a parte de aplicação do nanomaterial, por exemplo, em esponjas, em materiais adsortivos, mas de, sei lá, outros materiais, tá? Outros compostos associados aí com nanopartículas, por exemplo, óxido de zinco, ou mesmo óxido de grafeno e tal, para entender isso. Mas, por exemplo, ok, tudo bem, a parte científica você falou que seria o que já está, vamos dizer assim, em andamento mais forte, né? Isso. No caso da parte científica, eu vi que você mostrou ali, por exemplo, uma caracterização no MEV. Nessa perspectiva aí, por exemplo, você pega lá uma amostra, você vai lá e faz uma caracterização. Qual método estatístico você tem utilizado para representar isso em termos de repetibilidade de processo? Você já chegou nesse ponto? Não. Tá. Essa parte também, assim, o que a gente fez foi, vamos lá, muito rapidamente aqui, foi o seguinte, tá? Em termos do MEV, ele não é nada estatístico não, mas a gente fez o seguinte. Tá compartilhando aí ou não? Tá chegando. Tá começando. Aí, foi. Vamos supor aqui, ó, o que a gente fez foi o seguinte, ela fez 10 membranas com cada uma dessas concentrações. Certo. A gente conseguiu pegar essa de 0,1 aqui, 0,1 OG significa 0,1 miligramas de OG, por exemplo, certo? Aí o que a gente consegue fazer? Essa de 0,1, a gente consegue, porque é muito difícil saber, a gente conseguiu pegar, por exemplo, umas 4 ou 5 membranas, fez corte transversal, mas assim, com a tesoura ainda, porque a gente queria ver se a gente conseguia medir, entendeu? Tá. E aí a gente viu que a gente consegue ver uma certa diferença, certo? Se a gente medir a de 0,1, por exemplo, e a de 0,5. Então, a espessura tende a aumentar um pouco. Mas, assim, a gente, até o ângulo aqui, ó, Adriana, é difícil. A gente queria ver se a gente, com esse MEV, a gente conseguia verificar visualmente, assim, se a gente conseguia visualizar o óxido em cima da membrana, entendeu? Sim. Beleza, a gente consegue. Agora, se a gente está usando o ângulo exatamente correto para chegar e dizer, olha, essa daqui tem 0,1 e tal, entendeu? A gente ainda não tá nessa parte, não. Porque, por exemplo, mais para frente, quando você tiver, sei lá, já mais controlado essa caracterização, sei lá, vou falar só do MEV, mas sei lá, podia ser uma outra caracterização. E você já tiver um dispositivo, por exemplo, para cortar suas amostras ou para preparar sua amostra sempre repetindo o mesmo processo, né? E aí você tem esse controle dessa variável, de repente você pode, sei lá, medir, sei lá, 50 amostras e utilizar em um método de Monte Carlo, sei lá, Sim. E aí você variar isso, pegar outras variáveis e utilizar, amarrar uma delas e variar a outra para você parametrizar isso e aí ter uma repetibilidade. Talvez, eu tô viajando aqui porque eu vou chegar em algum momento nessa fase, né? Eu queria saber se já tinha passado. Eu sei que o pessoal lá de Minas, eles já estão com essa parte bem avançada, tá, Adriano? Tá. Aqui não. Aqui, assim, sinceramente, o que a gente fez foi isso. Aqui, ano passado, a gente disse assim, ó, vamos verificar se a gente consegue visualizar essa deposição no MEV. E aí a gente pegou, testou o tilt do MEV, porque nem isso a gente sabia se funcionava, né?
E aí a gente viu que é possível e tal. Então, assim, pelo menos a gente provou cientificamente que tem uma deposição e tal, porque nem isso a gente sabia, né? Tá. Mas aí, a partir dessa para outra etapa, com certeza vai precisar, entendeu? Tá. Ó, a última, porque eu vou abrir espaço aí. Depois eu te ligo para tirar outras dúvidas, mas a última, eu vi que você levantou aí, você fez um levantamento sobre publicações, né, na parte de óxido de grafeno e tal. Na perspectiva de depósito de patente aqui no Brasil, você chegou a levantar alguma coisa para aplicação de óxido de grafeno, por exemplo, para dessalinização? Não, de patente não. Agora sim, nacional não tem tanta, cara, mas internacional é absurdo. É absurdo. Aí são os asiáticos, né? Provavelmente China, Índia, né? É absurdo, tá. Entendeu? Não, legal, parabéns. Quem fez aqui foi da Saeli, tá? Essa parte. Sim, eu lembro do trabalho. Beleza. Cara, legal, obrigado aí. Eu vou te ligar depois pra gente trocar mais ideia aí, que eu fiquei curioso aí. Beleza. Rafael levantou a mão. Fala, Marcos. Fala, pessoal. Tudo bom? Parabéns aí, Marcos, pela apresentação. E deixa eu só tirar algumas dúvidas. Nessa parte de aplicação no gesso, né? Por exemplo, no pessoal lá da UFMG, alguns trabalhos que eu cheguei a ler de forma superficial, desde a aplicação, eles apresentam em alguns dos trabalhos modelos bastante complexos para justificar a aplicação do material do grafeno, por exemplo, no material que eles utilizam lá na argamassa, né? Então eles teve um trabalho inicial que eles publicaram que ele agrega um modelo, né, para justificar o porquê eles vão usar o grafeno e tal, e quais são os fenômenos que vão fazer a melhora nisso, do fenômeno que ele espera. No caso aí do gesso, e aí eu já vi algumas apresentações também falando de utilizar em gesso, mas numa perspectiva bem diferente do trabalho lá do pessoal da FMG, que já não apresenta nenhum motivo, vamos dizer, o motivo do porquê esperar ter uma melhora. Aí, por exemplo, tu falou, não, pode ter algumas propriedades do grafeno devido à resistência, mas, por exemplo, se a ligação entre o grafeno e o gesso for tal que gere, por exemplo, de vez de melhorar a resistência mecânica, ele piore, porque, por exemplo, não é uma ligação tão forte, e aí, ou seja, nos pontos onde agregou o grafeno, ao invés de melhorar, você piorou. Por exemplo, você prejudicou a resistência mecânica. Você pode ter agregado outras características, mas, por exemplo, na parte de resistência mecânica, pode ter não melhorado. Aí a pergunta nessa área, existe algum modelo, alguma coisa que suporta, ou você vai realmente no tato, na experiência, ou tentativa e erro, ver se dá certo, e aí dá um passo atrás ou um passo à frente? Como é que tá nesse... A gente tá, vamos lá. É assim, claro que foi meio que, assim, a gente queria fugir do cimento, da parte de cimento, certo? Porque isso a gente já sabe que já vem bastante estudado. E ela já tinha estudado o gesso. Então, assim, eu já tinha trabalhado, tá, Rafael, com polímero, certo? Então, eu tenho experiência de polímero com óxido de grafeno, certo? Então, a gente sabe que polímero polar, ou seja, polímero que tem grupo oxigenado, tem interação boa com óxido de grafeno. Então, a gente já misturou. Agora, sabe qual é o problema principal que a gente tem, na verdade? É a dispersão. Quando é que poderia, por exemplo, ele diminuir uma resistência mecânica, entendeu? Porque, assim, o OG a gente sabe que tem resistência mecânica melhor do que o gesso, melhor do que qualquer polímero, porque é grafeno, entendeu? A gente sabe que tem. Agora, o que às vezes acontece? Diminuiu a resistência. O que ele pode estar acontecendo no nosso caso aqui, que a gente verificou experimentalmente, uma coisa seria, a dispersão não está boa, certo? Na verdade, ele está formando aglomerados e no macroscópico esse aglomerado acaba sendo uma falha, certo? Um vazio de aglomerado lá e ele não está bem disperso. Isso pode acontecer. Uma outra coisa, o material no que a gente já está fazendo a pré-mistura, ele já vai aumentando tanto a viscosidade que na hora que tu vai fazer o corpo de prova, tu tem muita porosidade lá dentro, entendeu? Agora, em termos químicos, Rafael, eu acho difícil, entendeu? Porque a gente se baseia assim, não tem um modelo, né? Uma equação ou modelo, mas assim, tem uma premissa química de interação, certo? Entre os grupos oxigenados do óxido de grafeno com os grupos do gesso, assim como a gente conseguiu ver isso para polímeros polares, entendeu?
Mas no momento é tentativa erro, assim, sabe? Mas uma outra coisa, Marco, por exemplo, se tu melhora, por exemplo, tu diz, pode ser que eu consiga um melhora da compressão, mas a depender da disposição que tu coloca o óxido, tu não pode tornar um material, por exemplo, mais frágil a tensões de cisalhamento, não, ou seja, ter deslocamento de superfície uma sobre a outra, e aí, ou seja, quais são os pontos que vocês vão amarrar, entendeu? Assim, porque aí você amarra... O frigir dos ovos da minha questão tipo, o que é que está baseando, entendeu? Para fazer a suposição de que, de fato, possa ter um ganho. Assim, no frigir dos ovos, porque assim, você pode ganhar de um lado e perde do outro, aí será que essa perda, ela acaba complicando ou não, entendeu? Então, por exemplo, a parte de tensão de cisalhamento, eu acho que, pelo tipo de material, isso é uma coisa que pode realmente se tornar pior, né? A tensão de cisalhamento do gesso, né? Quando você agregar os óxidos de grafeno. Então, o que a gente foi se basear, porque assim, é até difícil a gente experimentalmente conseguir medir isso, porque a gente queria fazer uma coisa que fosse experimental. Então, a gente sabe que experimentalmente o que se faz é um ensaio de compressão que é normatizado, certo? Principalmente na parte civil, tá? Porque assim, o que eu queria é dar um convencimento da parte de civil se vale a pena ou não. A gente pode chegar daqui a um tempo e dizer assim, olha, a gente tentou aqui e não conseguiu aumentar a resistência à compressão, que a gente sabe que é uma propriedade importante, entendeu? A parte de cisalhamento no gesso, a gente tentou ver alguma norma, tá, mas é até difícil. Agora, pensando na parte, né, física do negócio, se o material for orientado, né, se as placas forem orientadas de grafeno, a gente pode ter propriedades diferentes em direções diferentes, entendeu? Isso pode, aí novamente depende da parte de organização das placas, certo? O que a gente tem tentado fazer é ter a solução que a gente está baseado lá bem dispersa, certo? Porque senão, aí a gente pode ter orientação preferencial do depósito, e aí a gente vai ter diferenças nas propriedades, entendeu? Porque senão, a parte de cisalhamento em si, se for na direção longitudinal, você está falando o cisalhamento assim, se a gente tiver realmente interação boa entre o grafeno e o óxido, interação covalente, eu imagino que até melhore, sabe? A parte de cisalhante mesmo, tá? Na direção que o material está depositado, entendeu? Mas tudo isso... Senão você vai perder propriedade, né? Se você não fizer na mesma direção, você vai perder, né? Aí ele pode até piorar, eu concordo. Sim. Agora, tudo isso na parte experimental é muito difícil de fazer, então a gente está fazendo, na verdade, o mais simples, tá? Essa é a verdade. A gente pegou o que se faz em materiais de gesso, que são esses ensaios, e também é bem conhecido na parte de civil para a parte de concreto, e a gente está tentando aplicar isso com o óxido de grafeno e o gesso, entendeu? Essas partes um pouco mais avançadas e tal, a gente vai vendo no decorrer. Acho que daqui a 2 semanas a gente já vai ter os primeiros resultados, entendeu? A partir desses resultados a gente vai tentando entender e tal, mas assim, pode ser até que diminua, entendeu? Mas a nossa premissa está sem som, Rafael. Ô, Ramon, desculpa. Pode ser que não dê certo, porque o experimento sempre é assim. A parte ciência material tem isso. Você planeja uma coisa, mas quando chega lá, não é da forma. Porque tem muito parâmetro. Os próprios semicondutores sempre se fala de fotocatálise. Às vezes as pessoas querem modificar a estrutura para melhorar essa propriedade, e o que faz é atenuar alguns defeitos que já davam a propriedade a ele. Então, nem sempre é o que uno espera, né? Principalmente, Ramon, quando a gente sai de um negócio que é nanométrico para um ensaio macroscópico. Então, num ensaio macroscópico, às vezes um poro na fabricação lá é o que detonou aquela propriedade, entendeu? Então, é muito difícil, sabe? A gente sair desse conceito nanométrico, tal, que a gente sabe que ali funciona, para fazer um corpo de prova macroscópico e fazer um ensaio que o pessoal da civil faz, entendeu? E entender exatamente quais são os parâmetros que governariam e tal. Então, a gente acaba começando na tentativa e erro e vai aprendendo e vai vendo, entendeu? E aí vai aprofundando um e outro. É o nosso approach, sabe? Porque geralmente é assim, até que não se tenha uma metodologia bem estabelecida, algo novo, você tem que ir na tentativa e erro, e a partir daí começa a ver a reprodutibilidade daquela, né? Então... Não, então, exato, mas às vezes tem alguns fundamentos que guiam a tentativa e erro, né? Então, tipo, eu sei determinado tipo de ligação que vai acontecer, eu sei tal coisa, e aí vai
vai guiando. É como eu disse, você pega os trabalhos iniciais lá do pessoal da UFMG, tem uns trabalhos bem legais, eu acho que eu acho que o Marco deve até conhecer. Quando saiu foi bem divulgado aí, bom, acho que a Sociedade Brasileira de Física até divulgou alguns, que foi os que eu li. E aí ele falava, era bem interessante, teve um trabalho que foi bem didático que eles publicaram, que era justamente fazendo esse guia para o tipo de aplicação que eles fizeram, entendeu? Ou seja, com as fundamentações e tal, então você, tipo, meio que no final você dizia, pô, velho, é lógico que vai funcionar, tá ligado? É óbvio que não é assim, mas tipo, ele encaminhava tão bem que você dizia, velho, vai funcionar mesmo, tá ligado? Não, é importante, se a gente conseguir fazer isso junto, é interessante. Por enquanto, a gente está baseado, Rafael, eu estou baseado nessa parte de interações químicas, mas eu lembro que lá o pessoal tem muito estudo de como é que fala? Porque eles fazem com pó, né? Eles trabalham com pó, então eles têm que ter esse estudo de fluidez e tal, toda essa parte é bem importante, entendeu? E aí eu lembro que eu li bastante coisa dessa parte de sementes, mas pode ter certeza também, Rafael, que mesmo isso, eles foram fazendo em paralelo com a parte, experimental. Vamos testar aqui e a gente vai aí. Porque uno sempre mostra o que dá certo, né? Às vezes que deu errado. Não, e os caras lá, eles têm uma estrutura gigantesca, pô. Eles têm 40, eles têm tanto o pessoal que é o cientista, que estuda lá o rama do nanotubo, eles têm o engenheiro civil, eles têm o cara da física que está modelando. Exato. O grupo lá é bem interdisciplinar, né? Tem uma galera, muita gente de computação para fazer simulação. Também. Não, o grupo lá é gigante, disso eu não tenha dúvida, né? Marco, Luciano está com a mão levantada aí, Luciano Moreira. Luciano, pode falar. Fala, Luciano. Oi, professor. O senhor consegue me escutar? Consigo. Sim. Professor, parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida relacionada à parte de tratamento de efluentes. Tem alguns estudos, por exemplo, na indústria alimentícia, em que o pessoal usa a biomassa que, como resultado do tratamento, que apareceu como resíduo, e usa, por exemplo, como combustível. E aí, do que eu peguei da apresentação, por exemplo, a esponja de grafeno, ela poderia gerar biomassa ou biogás, que poderia servir como combustível para uma planta dentro da própria indústria que fez o tratamento do efluente? O que eu vi, tá, de estudo desses papers que eu mostrei ali, é que como o grafeno ele é um material extremamente resistente, o pessoal conseguia, eu estou falando de óleo, né, da parte de óleo, eles conseguiam retirar uma quantidade gigantesca, né, absorver uma quantidade gigantesca, e eles conseguiam queimar, ou se talvez aproveitar ainda esse material, e a esponja continuava ainda com propriedades interessantes, entendeu? Porque assim, quando tu fala da biomassa, tal, aí eu não entendo direito, eu acho que eles usavam a biomassa mesmo, absorvia, e depois, por ser biomassa, podia usar como combustível. Como a fabricação desses materiais de grafeno era um pouco mais elaboradas, então a ideia é que pudesse reaproveitar, entendeu? Então eles levavam para incinerar a parte petroquímica, então eles conseguiam a 800 graus e reaproveitar novamente a esponja, entendeu? Agora, eu acho que quando tu usa biomassa de cana e tal, como é um material mais barato, aí eu acho que vale a pena. Conseguiu absorver, agora usa como combustível e tal, entendeu? Então, tem que ter essas considerações, tá? Essas esponjas aí, eu acho que elas eram um pouco trabalhosas, sabe, para fazer. Então, o ideal era que se conseguisse reaproveitar, sabe? Eu já vi estudos, salvo engano, da China, em que a indústria de frutos do mar, o pessoal utiliza muito dos resíduos para utilizar como combustível, e surgiu essa dúvida se também se enquadrava como... Mas o que está sendo absorvido pode, tá? Porque se o cara tá lá retirando o óleo, ele consegue queimar esse óleo, só que a ideia era reaproveitar a esponja, entendeu? Perfeito. A esponja, cara, a esponja... Beleza? Beleza, professor. Tá mudo, Ramon. Tá mudo o teu... Não, era exatamente isso que você tinha a mão levantada. Não, jogo rápido. Eu sei que tá com o horário estourado, Marcos, falei que fiquei curioso. Sobre a membrana ainda, você chegou a ver, fazer... Eu sei que você ainda não tá avançado na parte experimental, mas a tua parte de pesquisa,
Você chegou a ver alguma coisa relacionada à durabilidade da membrana com o compósito depositado nela? Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Sim. Eu te mostro depois. A gente tem, porque isso é um dos problemas, tá? Estabilidade. Não tem a menor dúvida, tá? Por isso que a gente tem que usar o polímero para fazer o que a gente chama de reticulação. Se a gente só depositar o OG, a gente até consegue, descontaminar corante. Mas a parte de manipulação e tal é muito frágil, sabe? Mas, por exemplo, duraria quanto, por exemplo, se eu deposito na membrana, que é um polímero, qual que é a vida útil desse material com o depósito do OG? Então, a gente não fez um estudo de vida útil, mas ela, com 4 vezes, ela já começa a perder as propriedades. Propriedades. Mas aí depois você consegue aplicar OG de novo no mesmo polímero ou não? Eu não consigo mais aproveitar o mesmo polímero, a mesma base. No nosso caso ali, não. E com a dessalinização é mais complicado ainda, tá? Sim, porque o sal degrada. Sim. E aí é mais complicado ainda. Então, essa parte aí... O sal cristaliza também, né? Então, é bem complicado. A parte de sal é bem complicado. Mas por isso que a gente está estudando com esse polímero, tá? E aí, novamente, a química. Essa parte do PVA é exatamente para deixar ela estável mecanicamente e não sofrer corrosão, sabe? Porque é um dos problemas, né? É a parte de vida útil desse material. Tem muita coisa. Vida de prateleira, vida útil ainda não tem nada aí publicado, né? A gente tem um estudo de 5 ciclos, entendeu? É o que deu para fazer. E diminui, tá? Já diminui. Sim. Mas tem vários estudos, não só com essas membranas, sino com outros materiais que se usam em todo esse processo de absorção de corante, que depois de 5 ciclos, meu amigo, é difícil. Joga fora e pega outro. Chega fora e vai com outro. Porque... Aí eu fiquei pensando nisso, porque aí depois vem aquela história da decisão sobre o custo-benefício, né? Porque você desenvolver e produzir a nanopartícula, sei lá, com óxido de ouro, óxido de grafeno, tem um custo. Então, será que vale a pena eu investir para desenvolver isso e depositar no material? E qual que é a minha vida útil naquele material? Né? Porque, por exemplo, se fosse... O trabalho que eu estou estudando é depositar em um determinado material que depois eu consigo reaproveitar esse material, entendeu? Eu não contamino ao ponto de não poder reutilizar esse material. Então, essa é uma outra preocupação quando você trabalha com a nanopartícula, né? Esse é um gargalo, pode ter certeza. É um gargalo. Porque uma coisa é mostrar cientificamente que funciona e tal, e aí tu publica. Sim. E muita gente publica em Nature e tal. Mas o material faz 10 anos que foi publicado e não está no mercado. Sim. Então pode ter certeza que... Por isso que eu perguntei a história da patente também, porque é isso que o ciclo... Beleza, publicação tem. É legal a gente investigar a patente, porque a patente vai dizer. Aí depois da patente a gente pesquisar no mercado, né? Fala aí, Albert. Pode falar. Oi, pessoal, tá me ouvindo? Assim. Oi, Albert. Tudo bom, Marco? Parabéns aí pela apresentação. Minha pergunta é bastante fundamental, talvez. Qual é a influência do óxido de grafeno na dessalinização? Qual é o fenômeno físico para o qual ele é utilizado na dessalinização? Na verdade, o que se usa ali é a própria estrutura da camada do grafeno, certo? O que o pessoal faz? Primeiro, vamos usar só a membrana. Não, ali não tem interação, sabe? É a própria estrutura do óxido que vai servir como membrana. Por exemplo, eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, o pessoal está tentando usar grafeno e óxido de grafeno naqueles grids de microscopia eletrônica de transmissão, entendeu? Então, é uma barreira física mesmo. Porque aquele anel aromático ali, ele é nanométrico, entendeu? Então, a gente não está falando de interação química, é uma barreira física mesmo, se a gente conseguisse colocar só uma camada. Só que aí, o que complica? O que se tem feito? Então, são canais, tá? Então, vamos lá, tem vários estudos, tá, Albert? É bem complicado. Por exemplo, tem gente que usa nanotubo e a dessalinização vai ser feita exatamente por os sais ficarem de fora, os sais maiores, e só a água conseguir passar pelo interior do tubo, mesmo, nanotubo de carbono, tá? Bem na perpendicular. Quando a gente fala de grafeno, outro deposita uma camada perfeita de óxido e vê como é que vai ser feita a passagem, certo? Dos íons de passar só a água e os sais ficarem de fora, ou se a gente vai usar a intercalação de polímeros, que daí a gente forma microcanais
para poder ir controlando, entendeu? Mas porque assim, ó, quando a gente fala aqui, ó, deixa eu rapidamente aqui, tá? Porque isso é meio complicado também. A gente tem que saber, tá? E a gente não sabe ainda, tá? Porque é isso que eu tô falando da parte científica. Se a gente vai estar nesse nível aqui, ó, tá? Neste nível aqui, ó, tá? De nanofiltração, certo? A gente não sabe se a gente vai estar nesse nível aqui de nanofiltração, de conseguir deixar passar somente, por exemplo, a água, certo? E aí, o que foriam de valente, né, estruturas um pouco maiores, alguns sais, eles ficam retidos, tá? Mas a gente está falando aqui de porosidade, então é algo físico mesmo, entendeu? É por tamanho mesmo, certo? Então não seria um processo adsortivo de interação, é que são canais mesmo que deixam passar íons menores, moléculas menores, e alguns maiores não. Por isso que é um pouco mais complicado. Nesse caso, o material por si mesmo, o grafeno, não tem nenhuma influência, é apenas a membrana que está fazendo um processo de filtragem. É isso. Sim. O fato dele ter grupos funcionais e tal, nesse caso, não. É exatamente a estrutura física dele que permite isso aqui, ó, tá vendo? Que permitiria algo desse tipo, tá vendo aqui, ó? Não sei se está mostrando aí. Sim. Né? Como os nanotubos e tal. Nesse caso seria isso. Tá ok, obrigado. Beleza? Mas é meio complexo, cara, porque não é nada é tão simples assim, a gente está chegando nesse nível aqui, mas tem vários estudos que baseiam nisso aí. Tá? Mais alguém? Foi extenso o debate, muito bom, isso quer dizer que foi muito bom. Então, por favor, eu peço a todos abrir o microfone e bater as palmas para o nosso professor Marco. Mais uma vez, agradeço pelo convite, a todos presentes também por ficar aqui até o final em nosso